É com muita alegria que me junto às festividades do 50º aniversário da Faculdade Eclesiástica, no início deste ano académico para vós. Aproveito este momento para saudar as autoridades eclesiais e académicas presentes, os convidados, os caros professores, de quem me sinto sempre um colega, os queridos estudantes e os colaboradores e funcionários que formam a única comunidade académica. Uma comunidade é feita de todos. Esta minha reflexão, que proponho neste momento, eu intitulei-a Para que nos serve o estudo? E pensei em duas epígrafes. A primeira é do Talmud babilonense e diz: o estudo da Torá vale mais do que a reconstrução do templo. E a segunda é do Papa Francisco, de uma sua alocução na Universidade de Bolonha, a alma mater de todas as universidades. E dizia Papa Francisco: como seria bom se as salas das faculdades fossem estaleiros da esperança. Para que nos serve o estudo? Quando o caríssimo professor Valdecir me lançou o convite para esta fala, veio-me ao pensamento um texto da filósofa Simone Weil, que se chama Reflexões sobre o bom uso dos estudos escolares em vista do amor de Deus. Trata-se de um texto, este de Simone, que frequento há anos, que me comove intensamente sempre que o leio e que, confesso, continua a dar-me que fazer. Os grandes textos, e todos nós numa faculdade sabemos isso, os grandes textos, os clássicos, os livros que nos acompanham sempre, não têm a função de nos tranquilizar. Pelo contrário, como explicava Simone Weil, o sofrimento não tem nada a ver com a alegria, mas a alegria tem a ver com o sofrimento. Isto é, a alegria não é um estado de isenção, mas requer de nós uma exposição interminável, vigilante, à disciplina, ao adestramento, à inquietude e à paixão, à capacidade de sofrer por aquilo que amamos, e também à prova, porque ela dizia: a alegria de aprender é tão indispensável aos estudos como a respiração aos atletas na hora da corrida. Falar do estudo, como a propósito dele fala Simone Weil, é reconhecer que não se trata simplesmente de uma técnica, como se fosse um território neutro do ponto de vista emocional ou espiritual. E colocar ao lado o adjetivo escolar não significa cristalizá-lo em função de uma determinada utilidade, mas implica, sim, remontar aquilo que a palavra grega skolé indicava, o tempo que o cidadão dedicava a si mesmo e à sua formação, à sua paideia, que deveria ser completa e integral, expressando-se como enkyklios, isto é, circular, no sentido da transdisciplinaridade, da abrangência, da ordem do objeto. Uma das razões que
que efetivamente me ligam a este ensaio de Simone Weil e por isso também proponho esta reflexão em torno a ele, é o contexto histórico que não deve ser esquecido. Porque às vezes nós pensamos que para dedicar-se ao estudo, à investigação, nós devemos ter tempos de paz, tempos de quietude, tempos de ócio, tempos de prosperidade. E se nós olharmos, este texto de Simone Weil foi escrito no último mês que ela passou na Europa, na cidade de Marselha, em abril de 1942. Quando ela terminou a redação deste pequeno ensaio sobre o estudo, que ela escreveu com uma urgência, como se fosse alguma coisa de inadiável dentro de si mesma, apenas acabou de escrever, ela meteu tudo no envelope e entregou ao seu amigo Gustave Thibon e não voltou a reler este ensaio. No dia 14 de maio, ela embarcou para Casablanca, onde esteve com outros 900 passageiros num campo de refugiados à espera de partir para a América. Parecem as cenas do presente. Entre pandemia e guerra, parece que é isso mesmo que nós estamos vivendo. E, de facto, a 7 de junho, a bordo do transatlântico português Sherpa Pinto, que nesses anos era conhecido como o navio do destino, pois funcionava como ponte entre a Europa e a América para milhares de perseguidos e exilados, nesse 7 de junho, a bordo deste navio, Simone Weil embarcou a caminho dos Estados Unidos. Para entendermos melhor a verdadeira natureza deste texto, que é um texto acadêmico e é um texto espiritual, talvez valha a pena também aproximá-lo de outras obras que surgiram nesse crucial e doloroso ano de 1942. Nesse ano, era publicado O Estrangeiro, de Albert Camus, ou o relato diarístico de Antoine de Saint-Exupéry, Piloto de Guerra, onde o escritor defende que o conflito armado que então se atuava é o resultado de uma falência da civilização. Pensemos também que nesse ano Pablo Picasso produziu uma das suas célebres obras-primas, Natureza Morta com Crânios de Touro, ou que nesse ano a canção de Bing Crosby, White Christmas, fez inundar as estações de rádio das Forças Armadas norte-americanas com pedidos para que a transmitissem em continuação. A voz de Bing Crosby incitava, no meio do negrume, daquelas horas escuras do século breve, que foi o século XX, a voz de Crosby desafiava a sonhar com o topo de árvores resplandecentes e com crianças que prestam atenção não às sirenes dos bombardeamentos, mas aos sinos dos trenós na neve. Naqueles anos, um grande escritor italiano, homem de ciência, mas também um grande escritor, Primo Levi, escrevia Se Isto é um Homem, um dos seus romances autobiográficos que constituem um verdadeiro murro no estômago, um soco no estômago.
E dentro do livro tem este poema que eu gostava de ler e associamos tudo isto ao ensaio de Simone Weil. Diz Primo Levi: vós que viveis tranquilos nas vossas casas aquecidas, vós que encontrais regressando à noite comida quente e rostos amigos, considerai se isto é um homem, quem trabalha na lama, quem não conhece paz, quem luta por meio pão, quem morre por um sim ou por um não. Considerai, pensai, se isto é uma mulher, sem cabelos e sem nome, sem mais forças para recordar, vazios os olhos e frio o regaço, como uma rã no inverno. Meditai que isto aconteceu. Recomendo-vos estas palavras, esculpi-as no vosso coração, estando em casa, andando pela estrada, ao deitar-vos e ao levantar-vos. Repeti-as aos vossos filhos, ou então que desmorone a vossa casa, que a doença vos entrave, que os vossos filhos vos virem a cara. Acaba assim com uma praga, com uma maldição, se nós não formos sensíveis à tragédia que estava a acontecer neste período da história e no período presente. Também neste livro, Se Isto é um Homem, Primo Levi diz: aconteceu o que ninguém pensava. Se aconteceu, quer dizer que pode voltar a acontecer. E nós sabemos, no atual contexto, que é exatamente assim. Ora, traço esta contextualização histórica porque me parece importante como chave para interpretar aquilo que a filósofa Simone Weil pretendeu quando escreveu sobre o bom uso dos estudos escolares em vista do amor de Deus. Porque a ideia de Simone era tudo menos uma fuga, menos um escapismo, menos entrar dentro de um clube de privilegiados, como às vezes se chega a pensar que é a possibilidade de frequentar uma faculdade ou ter um título académico. Pelo contrário, numa das horas em que o mundo só sobrava, em que a esperança era uma ruína, pensemos nesta moça que, sabendo que estava para partir, nas últimas semanas, aquilo em que se ocupa é pensar no valor, no significado do estudo. Que responsabilidade para nós. Que responsabilidade para nós. Às vezes a faculdade, digamos, parece a nossa rotina. Para Simone Weil era uma ponte de esperança, uma frágil ponte de corda atirada sobre o abismo da história, como âncora de um futuro que ela sonhava para a humanidade, mas todos os sinais em torno a ela eram sinais de sentido contrário. Então penso que esta hora também, esta hora difícil da história que nós estamos vivendo, esta hora em que parece que a nossa alma sussobra perante tanto sofrimento, tantas imagens, a nossa tentação é dizer, então deixemos o estudo e vamos para a prática, vamos para o engajamento imediato, sem dúvida que o engajamento imediato, a emergência é necessária. Mas é exatamente porque estamos vivendo esta hora que a pergunta sobre o valor do estudo, o significado do estudo, é uma pergunta relevante.
e relevante do ponto de vista cultural, naturalmente, do ponto de vista político e do ponto de vista espiritual, como refere amplamente Simone Weil. Simone Weil não pretendeu, com o seu ensaio sobre o bom uso dos estudos escolares, especular sobre os melhores caminhos para o sucesso pedagógico. Nem ela pretendeu lançar as bases de uma espiritualidade para o trabalho intelectual. Desse ponto de vista, se nós pensamos, vamos ler este ensaio de Simone Weil como um pequeno tratado de espiritualidade sobre um estudo. Desse ponto de vista, o material que a filósofa fornece é escasso, para não dizer decepcionante. Para ela, para Simone Weil, pensar o estudo é pensar a luta pela sobrevivência daquilo que define o humano. Batalha que não sei se nós, que apesar de tudo, como dizia Primo Levi, vivemos tranquilos nas nossas casas aquecidas, que encontramos regressando à noite comida quente sobre a mesa e rostos amigos, não sei se nós sabemos exatamente o que seja. Mas para Simone Weil, ela não tinha dúvidas. Para Simone Weil é isto. É isto. O estudo é isto. Compreender que a própria vocação, outra coisa não é do que a orientação completa da vida para a verdade. Orientar completamente a sua vida para a verdade. Nesse desejo ardente pela verdade e no interminável esforço de atenção que a aproximação à verdade supõe. Só quando isso está salvaguardado, como defendia Simone, os estudos escolares se tornam um desses campos que guardam uma pérola, pela qual vale a pena vender tudo, todos os bens, a fim de poder comprar aquele campo. Mas ela ainda vai mais longe, sublinhando a semelhança, reparem, sublinhando a semelhança que existe entre o estudo e o estudo acadêmico, o estudo escolar e um sacramento. Por isso, Simone Weil escreve: a solução de um problema de geometria não é em si um bem precioso, mas a mesma lei também se lhe aplica porque ela é a imagem de um bem precioso. Em si não é um bem precioso, mas é a imagem de um bem precioso. Sendo um pequeno fragmento de verdade particular, é uma imagem pura da verdade única, eterna e viva. Essa verdade que disse um dia com uma voz humana: eu sou a verdade. Pensando assim, todo o exercício acadêmico se assemelha a um sacramento. Simone Weil Dixit. É curioso pensar na biografia da filósofa. A biografia sempre ilumina, sempre oferece uma chave para o pensamento, mesmo aquele mais conceptual. E é curioso que a sua primeira grande crise ocorreu na adolescência, quando ela tinha 14 anos de idade. O seu irmão, um extraordinário matemático chamado André Weil, era 2 anos mais velho do que ela e foi admitido com estatuto excepcional no departamento científico da École Normale Supérieure.
era impossível para Simone não se comparar com o irmão. O irmão era uma inteligência deslumbrante. E essa comparação com o irmão deixou-a afundada numa crise, num estado de prostração, que nascia, e isto é interessante, nascia não da inveja, mas nascia da humilhação, pelo seu estatuto de inferioridade. Por quê? Porque, se considerando menos dotada intelectualmente, era como se ela ficasse excluída da procura da verdade. E ela preferia morrer a considerar-se capturada por semelhante privação. De facto, nessa época, ela depois vai evoluir muito. Nessa época, ela pensava que só as pessoas muito inteligentes estão em condições de aceder à verdade. Ela fará um longo caminho de conversão. A experiência desse sofrimento, aos 14 anos de idade, será a travessia para um entendimento novo, que ela própria descreve na primeira pessoa do singular, no seu escrito Autobiografia Espiritual. Escreve Simone Weil: após meses de trevas interiores, improvisamente e para sempre, tive a certeza de que qualquer ser humano, mesmo se as suas faculdades naturais são quase nulas, penetra no reino da verdade reservado ao gênio, se deseja com todas as forças a verdade e se aplica na atenção para atingir. Então, o segredo não é o coeficiente de inteligência que podemos ter, mas este desejo com todas as forças pela verdade e a aplicação da nossa atenção na sua direção. A certeza por mim alcançada, diz ela, é que quando se deseja um pouco de pão, não se recebem pedras. E então, isso é muito consolador, E nós sabemos isso, 50 anos de história de uma faculdade. Uma faculdade é um laboratório de procura da verdade. No centro está a verdade. E o que é importante é que nestes 50 anos, uma quantidade enorme de mulheres e de homens partiram da faculdade para a sua procura da verdade. Os pontos de partida são diferentes, as inteligências são desiguais e assimétricas, mas isso não é um obstáculo. Não é um obstáculo se a faculdade for um laboratório de acender o desejo. Rubem Alves, o grande pedagogo brasileiro, pegando na poesia da Adélia Prado, dizia mesmo isso, que numa escola, numa faculdade, os professores deveriam passar primeiro, antes de entrar na sala de aula, deviam passar pela cozinha. Porque uma sala de aula é sobretudo um lugar onde se acende o desejo. E um corpo universitário são um corpo desiderante. O importante é acender o desejo, potenciar o desejo e trabalhar a atenção. São as grandes ferramentas. Depois, com o desejo e a atenção, alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vizinha à ordem de um sacramento. Quando Simone Weil superou esta crise,
ela foi entendendo o que significava o estudo. E, se quisermos resumir este ensaio que eu vos proponho como leitura, que pode ser útil a todos nós, porque somos todos, do princípio ao fim, estudantes. Eu me recordo um grande poeta português, Eugênio de Andrade, quando lhe perguntavam a profissão, até o fim da vida, ele respondia sempre: estudante. Porque mesmo os professores são estudantes, os investigadores são estudantes, todos estudamos continuamente. Simone Weil dizia 4 coisas, 4 eixos, 4 linhas axiais fundamentais. E com elas também termino esta minha apresentação. Ela dizia: primeiro, o mais importante para progredir nos estudos acadêmicos, sejam eles quais forem, é encará-los não apenas em si mesmos, mas como uma oportunidade para treinar a atenção. Qualquer disciplina, antes de tudo, é uma escola de treino para treinar a atenção. É uma espécie de adestramento do nosso espírito. Se existe realmente aquilo que Simone chama uma concepção cristã dos estudos, outra coisa não é do que colocar no centro da existência o aprofundamento progressivo desta faculdade intelativa e espiritual. Uma faculdade deve, antes de tudo, fazer crescer cada um dos seus membros na atenção. E sobre isto, Simone Weil era desassombrada. Ela escrevia: se bem que hoje tal pareça ignorar-se, a formação da faculdade da atenção é o verdadeiro fim e quase o único interesse dos estudos. A maioria dos estudos acadêmicos tem também um certo interesse intrínseco. Vejam como ela é radical. Cada disciplina tem um certo interesse intrínseco, mas esse interesse ela não cede, mas esse interesse é secundário. Todas as disciplinas que fazem um verdadeiro apelo à capacidade de atenção são interessantes a título idêntico e de modo quase igual. Os estudantes que amam a Deus, não deveriam dizer nunca: eu amo a matemática, eu amo a lógica, eu amo o francês, eu amo o grego. Eles devem aprender a amar tudo isso, porque tudo isso faz crescer essa atenção, que orientada para Deus é a substância mesma da oração. Neste caso, por exemplo, não ter o gosto, nem a aptidão natural por uma determinada disciplina ou área do saber, deixa de constituir um problema. Trata-se, bem diferentemente, uma favorável circunstância para aguçar o esforço de atenção. E um esforço de atenção realizado é sempre útil, nunca se perde. Ele acaba se tornando uma luz espiritual capaz de aclarar aquilo que a princípio a nossa inteligência não conseguia ver. Escreve Simone: se procuramos com verdadeira atenção a solução de um problema de geometria e ao fim de uma hora
não estamos mais avançados do que no começo, avançamos, todavia, durante cada minuto dessa hora, numa outra dimensão mais misteriosa, sem que o sintamos, sem que o saibamos. Este esforço aparentemente estéril e sem fruto introduziu mais luz na nossa alma. O fruto encontrar-se-á um dia mais tarde na oração. De um modo inesperado, aquele que treinou com empenho a sua atenção numa determinada matéria estará mais competente para entender outra. A atenção dedicada à lógica amplia certamente a capacidade de entender a filologia bíblica. Ou o empenho dedicado a estudar a história será depois recompensado na compreensão da teologia fundamental. Cada esforço acrescenta um pouco de ouro a um tesouro que nada no mundo poderá saquear. E ela escreve: os esforços inúteis empreendidos pelo cura d'Ars, São João Maria Vianney, durante longos e dolorosos anos para aprender o latim, deram todos os seus frutos no discernimento maravilhoso pelo qual ele distinguia a própria alma dos penitentes por detrás das suas palavras e mesmo por detrás dos seus silêncios. Então, a atenção é o primeiro e incomensurável tesouro que o estudo nos pode dar. Ponto 2. O mais importante para progredir nos estudos acadêmicos, sejam eles quais forem, é encará-los como um caminho de santidade tão bom como qualquer outro. De facto, um aspecto relevante no ensaio de Simone Weil é não separar os estudos da vida espiritual. Como se de uma parte nós pudéssemos colocar a racionalidade e o cultivo abstrato do pensamento e, do outro lado, colocar a vida espiritual ou pastoral ou a teologia prática. Não podemos. Para Simone Weil, claramente, há uma continuidade entre estudo e oração, entre a aprendizagem intelectual e contemplativa, entre a vida académica e a santidade. Ela, num dos seus cadernos, por exemplo, critica o racionalismo da teologia, dizendo: a teologia do nosso tempo, ela falava nos anos 40, a teologia deste tempo falta a intuição, falta a imaginação. É um discurso que para nós é muito querido. E falta por quê? Falta porque a teologia deixou de ser contemplativa. Interessante. Ora, para ela é muito importante que a aventura intelectual seja o lugar para treinar a kenosis, de que a instalação narcísica da vaidade, do orgulho, provocam em nós. Nada é mais necessário ao bom sucesso académico, explica a filósofa, do que nos obrigarmos a olhar de frente, a contemplar com atenção, durante muito tempo, cada exercício escolar falhado, em toda a torpeza da sua mediocridade, sem procurar nenhuma desculpa,
sem negligenciar nenhuma falha nem correção do professor, procurando recuar à origem de cada falha. Sabemos como nos pesa a tentação de fazer precisamente o contrário. Buscar o sucesso, esquecer o falhanço, não dar lugar à consciência do nosso erro e da nossa fragilidade. Associar o estudo académico à santidade é olhar para a nossa incompletude, para aquilo que em nós ainda não está feito, para a nossa insuficiência, para a nossa vulnerabilidade e confiar, e semear, e fazer caminho. Terceiro ponto, penúltimo. O mais importante, diz Simone Weil, para progredir nos estudos escolásticos, sejam eles quais forem, é permitir que a inteligência se deixe conduzir não pela vontade, mas pelo desejo. Enquanto que no trabalho manual a vontade tem uma força preponderante, é preciso querer, pois permite cerrar os dentes e continuar em frente. Isto não serve no trabalho académico. Pode até acontecer que um percurso académico, todo assente no esforço da vontade, seja premiado com bons resultados. Mas Simone não hesita em considerar tal percurso completamente estéril. Para ele, é o papel do desejo no estudo que permite fazer deste uma preparação para a vida espiritual. O papel do desejo. Porque o desejo, orientado para Deus, é a única força capaz de fazer elevar a alma. Ou melhor, apenas Deus vem apoderar-se da alma e a eleva, mas somente o desejo obriga Deus a descer. Ele não vem senão para os que lhe pedem que venha. E para aqueles que pedem frequentemente, prolongadamente, ardentemente, ele não pode impedir-se de descer. Por isso, o fator mais importante é o desejo. Se nós percorremos sonâmbulos, saciados, os corredores da faculdade de uma classe para outra, nós não estamos verdadeiramente a progredir nos estudos académicos. Quarto e último ponto. O mais importante para progredir nos estudos eclesiásticos, sejam eles quais forem, é por fim compreender que o amor aos nossos semelhantes é feito da mesma substância do amor a Deus, isto é, de atenção. É que aquilo que dissemos do bom uso dos estudos académicos em vista do amor de Deus tem idêntica pertinência para a orientação ao amor do próximo. O diagnóstico de Simone Weil representa um abanão, uma sacudidela de Simone. A capacidade de prestar atenção a um infeliz, a um desventurado, é uma coisa muito rara, muito difícil. Reparem, é difícil prestar atenção a um homem, a um ser humano que sofre. É quase um milagre, é um milagre. Quase todos os que creem ter essa capacidade não a têm. O calor, o ímpeto de coração, a piedade não são suficientes.
Os desventurados e infelizes não se confinam a uma categoria social etiquetada. São a universalidade dos seres humanos, que num momento ou noutro do seu caminho são assinalados pela desventura com uma marca inimitável, com um ferro ardente. Na sua argumentação, a filósofa recorda a lenda do Santo Graal, onde se diz que o Santo Graal pertencerá a quem perguntar ao seu guardião: qual é o teu tormento? O que é que te faz sofrer? Para Simone, a plenitude do amor ao próximo é ser capaz de lhe perguntar isso mesmo: qual é a tua dor? Qual é a tua ferida? Ou então, que tormento transportas? Mas, para realizar esta essencial pergunta, é preciso um olhar atento. Quer dizer, é requerida uma delicadíssima operação da alma, da nossa alma, em que ela se esvazia de todo o conteúdo próprio para receber nela mesma o ser que olha tal como ele é em toda a sua verdade. E disto só é capaz aquele que é também capaz de atenção. É fundamental que os trabalhos académicos, mesmo os mais áridos, mesmo os mais complexos, mesmo aqueles que realizamos com maior sofrimento ou com resultados mais escassos, nos tornem capazes um dia de perguntar a alguém: qual é a tua ferida? Qual é o teu sofrimento? E nesse instante de suprema angústia, podermos ser o socorro suscetível de salvar o nosso irmão. Agradeço muito esta oportunidade de estar convosco na Universidade, na amada Pontifícia do Rio, a querida Faculdade Eclesiástica, a que me ligam memórias tão queridas. Queria concluir esta minha apresentação com um repto, com um desafio. Façamos um movimento espiritual idêntico àquele que Simone Weil realizou interpretando a sua época. Porque nós, ao estudar, estamos a interpretar a nossa época. Uma faculdade é uma tomada de posição ética, estética, espiritual, no seu tempo, no seu contexto. Não é um lugar fora da órbita, fora da realidade. Não é um lugar onde nos esquecemos. É um lugar onde a atenção se faz viva. E esta consciência é decisiva. Foi decisiva nestes 50 anos de história da faculdade e é decisiva para essa geração que a forma e para as gerações que virão. Quando Simone escreveu o seu ensaio do bom uso dos estudos acadêmicos e escolares em vista do amor de Deus, ela ousou colocar o seu ouvido junto do coração do tempo e sugerir caminhos de profunda renovação ao arrepio das gramáticas dominantes. É esse o seu legado, é essa a sua herança. E nós sabemos como isso lhe custou aquela espécie de martírio solidário
em que a sua vida se foi consumando pouco a pouco. Queridos amigos, amigas, escutemos também nós o nosso tempo. A partir da faculdade, escutemos o nosso tempo. E também nós hoje tenhamos a coragem de fazer uma pergunta que não é uma pergunta acessória, que não é uma pergunta excêntrica, que não é uma pergunta desengajada. Pelo contrário, ousemos fazer a pergunta: e para nós? Para que nos serve o estudo da teologia?